Vamos chegando, pessoal. Vamos começar as dicas. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido e era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo, enquanto eles estão indo trabalhar, a gente vai. Mas vamos começar. Vai aproveitando. Boa noite. De preferência, pegue o Código de Processo Penal, folha e caneta para anotar as dicas. Já vamos começar, só esperar o pessoal começar, só o pessoal chegar. Vamos encerrar a música e vamos começar. Vamos começar, pessoal. A transmissão tá legal? Tem uma coisinha aqui também que eu queria mostrar para vocês antes de começar. Só para servir de inspiração. Vamos voltar. Vamos lá, pessoal. Qual a proposta para hoje? A proposta é ser bem rápido, bem objetivo nas dicas, diferente do que foi nos últimos 2 vídeos, que foram aulas, e teve aulas de mais de 1 hora. Por que eu mudei e não estou fazendo aula? Né? Porque a aula não vou conseguir abranger todo o conteúdo de processo penal para a OAB. A OAB cobra tudo, simplesmente todo o processo penal. Então, eu preferi ir em pontos chaves e a OAB não aprofunda na matéria. Então, eu vou tratar de pontos chaves, vão ser 10 dicas que foram baseadas nas provas anteriores, não são 10 dicas aleatórias, e que espero que essas dicas estejam na prova de vocês e ajude muito a vocês. Então, vamos começar. Eu preciso que vocês anotem isso daí, porque vai ser bem importante esses 10 tópicos que eu vou tentar lançar aqui hoje bem rápido. Vou falar principalmente da citação e de competência hoje, e 10 dicas dentro desse ponto. Para a gente falar de citação, o que é a citação? A citação vai ser o ato pelo qual vai estar sendo incluído o réu no polo passivo da relação. E o processo penal, ele só tem completado a sua formação, e isso já é a primeira dica, quando a citação ela for válida. Por que o Código Penal utiliza esse termo? Porque até então o processo está bipolar, só entre o MP e o juiz. O MP oferece a denúncia e o juiz recebe. Sem a citação, só está fazendo parte do processo MP de um lado e juiz de outro. Então, quando ocorre essa citação válida, o processo fica triangularizado e aí está completa a sua formação. Essa é a primeira dica e ela é cobrada em prova. O processo ela tem a sua formação completada com a citação. Essa é a primeira dica. Anotem isso daí. E essa citação ela não induz litispendência, ela não interrompe prescrição, então ela não gera esses efeitos no processo penal. Então vamos aqui, anota agora o seguinte, a súmula 351 do STF, que diz o seguinte: anula a citação por edital do réu preso na mesma unidade de federação. Nula. Isso daí tem que anotar. Súmula 351. Anula a citação do réu preso na mesma unidade de federação. O porquê dessa súmula? Diz o seguinte: o réu ele tem direito de defesa. Se o réu ele está preso, é obrigação do Estado saber onde que o réu está. Essa súmula também é um dos pontos muito cobrado em prova. Então, o que quer dizer também dessa súmula? A contrário senso, se ele estiver em outra unidade de federação, não será nula. Vamos aqui agora para a súmula 366 do STF. Só vai ser assim, bate pronto,
em pontos chaves de cobrança da prova. Não é nula, olha o que diz a súmula 366, não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou a queixa ou não resuma os fatos em que se baseia. Então aqui já é o contrário, eu falo que não é nula. Primeiro eu falei que era nula. Não é nula, que ela só vai indicar o dispositivo da lei, sem descrever toda a denúncia. Ela não é nula. Então eu já falei de 2 pontos. Agora, a regra no processo penal é que a citação seja feita por mandato. Essa é a regra. Isso daí é cobrado também por diversas vezes. Isso está no artigo 351. A citação inicial far-se-á por mandato quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. Por quê? Porque se tiver em outra comarca vai ser por precatória, se tiver no exterior por rogatória. Então a regra no processo penal é que a citação seja feita por mandato. Aí nós temos alguns pontos, isso eu ainda estou na primeira dica, vou tentar acelerar aqui para não ficar grande o vídeo. Aí a gente tem algumas regras de citação, né? Quando é realizado por militar, ele é citado através do superior hierárquico. Como que é feito isso? Através de um ofício. É expedido um ofício do juiz para o superior hierárquico do militar e esse superior hierárquico dará ciência da citação. Então, isso aí é outra coisa que pode ser cobrada dentro da citação, que a citação do militar é feita através do superior hierárquico. Nos termos da lei diz o seguinte: a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Agora, a do servidor público é diferente. A do servidor público não é através do chefe, é o servidor público mesmo, só que o chefe dele tem que ser tomado ciência. E qual é a lógica desse dispositivo? Porque o serviço público ele tem que ser contínuo, a atividade pública não pode parar. Há uma presunção, né, que vai ser substituído aquele servidor para o dia que ele for para a audiência. Agora, réu preso ele tem que ser citado pessoalmente. Réu preso tem que ser citado pessoalmente. Convida aí os seguidores, Cláudio. Convida os seguidores. É importante, a OAB não gera concorrência entre vocês, é só passar. Então, se conseguir catar algumas questões, boa noite. Se conseguir catar bastante questões aqui, já é válido. Aí agora, se o réu não for encontrado, será citado por edital no prazo de 15 dias. Outra possível pergunta de prova, guarde esse prazo de 15 dias. Se ele não for encontrado. O que quer dizer isso? Que tem que ser feito várias tentativas antes de citá-lo por edital, e é no prazo de 15 dias. Já falei quando completa a formação, né? Isso aí está no 363, artigo 363. Agora, o artigo 367, muito importante também. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juiz. Essa aqui é uma regra da citação pessoal. Ele foi citado pessoalmente e não compareceu, não constituiu advogado. E também no caso de mudança de endereço de não indicar residência. Aí o que acontece? Aqui entra uma controvérsia dentro do direito penal, que não é pacífico ainda. O que ocorre? Efeitos da revelia. Parte da doutrina entende que há efeito da revelia. Eu vou me posicionar junto com a maioria dos doutrinadores do direito processual penal, que estão na linha do Aurí Lopes Júnior, do Nutt, do Nestor Távora, que vão dizer o seguinte: não há revelia no processo penal. O simples fato dele aparecer não gera revelia, porque diferente do processo civil, no direito penal, a gente está tratando de liberdade. Né? E o único efeito da revelia possível de ocasionar, isso aqui eu estou falando da citação pessoal. Ele foi citado pessoalmente, não confunda, porque vai ter citação por edital, citação por hora certa e citação pessoal. Estou falando da citação pessoal. Então, o único efeito da revelia é dele não ser intimado dos demais atos do processo.
O único efeito. Até porque a gente tem outro argumento para rebater que não gera revelia no processo penal pelo seguinte: se o acusado, o réu, ele tem direito ao silêncio, de chegar na audiência e de não falar simplesmente nada, qual seria a lógica dele ser obrigado a ir a uma audiência ou de gerar o efeito da revelia? O único efeito que gera da revelia foi o que eu te falei, o que eu estou falando, que ele não vai ser citado dos demais atos, não vai ser intimado, no caso, né, dos demais atos do processo. E ele continua a presunção de inocência inabalada quanto a isso. Então, falei aqui da regra da intimação pessoal. E uma outra possível pegadinha que as provas cobram. Quando ele é citado pessoalmente, não ocorre nomeação de defensor dativo. A única que vai ocorrer a nomeação de defensor dativo vai ser na citação por hora certa. Então, nós temos as três hipóteses de citação: a por edital, a pessoal e a por hora certa. Nomeação de defensor dativo só por hora certa. A banca faz o quê? Ela simplesmente pega e joga que vai continuar o processo com a nomeação de defensor dativo. Aí vai te induzir ao erro. Então, anota esse detalhe. É um detalhe que é cobrado milhões de vezes. Pode pegar diversas provas e eles vão cobrar esses detalhes aí. Agora, vamos tentar acabar aqui a citação, vou falar da citação por hora certa. Como que ela ocorre? A citação por hora certa é um dispositivo que está no Código de Processo Civil, mas o Código de Processo Penal ele aplica subsidiariamente o Código Civil, quando ele não regulamentar a matéria. E ele faz menção expressa. Então, o que eu vou deixar aqui? A gente vai direto agora ao Código de Processo Civil, o artigo 252, que diz o seguinte: quando por duas vezes, anota esse por duas vezes, que a questão vai falar, se por uma vez já pode fazer citação por hora certa? Não pode, por duas vezes ou mais. O oficial de justiça já foi 3 vezes, 4 vezes, já pode fazer a citação por hora certa. Aqui, quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando seu domicílio ou residência, sem encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, quando você percebe que ele está se ocultando para não ser intimado, ele vai intimar qualquer pessoa da sua família e ainda falta um vizinho. Mas vai lembrar do seguinte: 2 vezes. 2 vezes o oficial de justiça não encontrou, que está verificando que ele está se ocultando para não receber aquela citação, para não ser citado, já é possível. É um paralelo que a gente tem que fazer com o Código de Processo Civil. E agora aqui a última de citação, que eu tenho que andar rápido nessas dicas. Agora a citação por edital. Na citação por edital ocorre o que a gente chama, o que a doutrina chama de crise das instâncias. Porque quando ele é citado por edital e não comparece, nem ele, nem seu defensor, ocorre a suspensão do processo e do prazo prescricional. É o que a justiça não quer, porque o processo fica parado. Chamado de crise das instâncias. Isso aí está no artigo 366. E igualmente, não ocorre, muito menos aqui vai ocorrer a revelia. Por que não ocorre revelia? Porque o réu ele tem direito à ampla defesa, ele tem direito de contradizer. Não pode haver uma presunção de culpa, até porque no processo penal vigora a presunção de inocência, no direito penal, presunção de inocência. E só a gente vai falar aqui da súmula 455 do STJ para falar sobre essa citação do edital. Diz o seguinte: a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 que eu estou falando deve ser concretamente fundamentada. Não justifica unicamente o mero decurso do tempo. Porque o que acontece? O próprio dispositivo de 366, quando a citação por edital não é encontrado, permite-se a produção antecipada de prova, mas tem que ser devidamente fundamentada. Não pode fazer essa produção antecipada de provas unicamente, fala assim, vai ter o decurso do tempo, o longo prazo de tempo, e as testemunhas vão esquecer. Isso daí não é uma fundamentação idônea. Não vai ser uma fundamentação idônea. Então tem que estar devidamente fundamentada. Anota súmula 455. Eu analisando as provas da OAB, essa simplicidade.
É letra de lei e súmula e entendimento do STF e STJ. Agora outra dica aqui. Agora a gente vai para a dica número 2. Vamos adiantar aqui. Dica número 2. No processo penal, conta-se os prazos da intimação e não da juntada aos autos do mandato da carta precatória ou da carta de ordem. Isso aí é perguntinha também que vem toda hora. Quando que vai começar o prazo? Dica 2. Vai me controlando aí para eu não extrapolar. Eu anotei várias dicas aqui para dar, então eu posso extrapolar. Esse prazo ele vai contar do ato de intimação e não de quando aquela intimação for juntada aos autos no cartório. Então, dos autos de intimação. Dica 2. Dica 2 foi. Agora vamos para a dica 3. Sair de citação e a última de intimação. Acho que eu falei bastante ali de citação. Posteriormente a gente pode dar uma aula e aprofundar no tema citação e intimação. Agora vamos para o item competência. A competência é o seguinte: no processo penal adota a teoria do resultado. É a regra disposta no artigo 70. Só para não confundir, né, o Código Penal adota a teoria da ubiquidade, do Código de Processo Penal a teoria do resultado e nos juizados especiais criminais adota a teoria da atividade. É bom fazer um paralelo, saber de qual lei está se tratando para não errar na prova. Código de Processo Penal, teoria do resultado. Código Penal, ubiquidade. E Lei 9.099 de 95, atividade. Teoria da atividade, isso daí. Só que há um entendimento dos tribunais superiores que nos crimes contra a vida vai ser adotada a teoria da atividade. E nos crimes contra a vida eu estou englobando crimes dolosos e culposos. Há casos até do Supremo julgando crimes culposos contra a vida, adotando a teoria da atividade. O porquê desse entendimento? Isso aí também é muito cobrado, não é só em prova de OAB não, prova de polícia. Falando em polícia, a gente tem um canal, tem como colocar, o nome do nosso canal é PC Concursos, e o pessoal pode pegar as dicas lá, tem vários vídeos, já tem vídeo de inquérito policial, ação penal por completo, tem várias dicas do Zuc, do delegado Montes, só dicas top. Então deixa eu continuar aqui o raciocínio. Anota isso aí, ó, PC Grupo de Estudos, no canal no YouTube tem vários vídeos, vão poder pegar várias dicas. Então, a regra é a teoria do resultado. Eu vou ler o dispositivo, artigo 70. A competência será, de regra, determinada por lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa no lugar do último ato de execução. Teoria do resultado, adota o Código de Processo Penal. Agora, o entendimento dos tribunais superiores. Nos crimes contra a vida, aí vocês têm que analisar. Se botar só dolosos, tornou errado. Só culposos, tornou errado. Nos crimes contra a vida, dolosos ou culposos, vai ser adotada a teoria da atividade. Aí o porquê desse entendimento? Tem que saber não só... É interessante não saber só o dispositivo, o entendimento dele, mas o porquê desse entendimento. Por quê? A teoria da atividade é naquele local que vai estar toda a prova. É naquele local que ocorreu o crime que você precisa dar uma resposta à sociedade. É naquele local que você precisa restabelecer a justiça que foi quebrada com a prática do crime. Imagina um crime que foi cometido em Brasília e você tem que produzir a prova dele lá no Acre. É muito difícil. Então, adota a teoria da atividade por causa disso. Encerrei. Terceira dica. Crimes contra a vida vai adotar a teoria da atividade. Dica 4 é uma súmula vinculante. A súmula vinculante número 45. Diz o seguinte... A competência, vai anotando aí para não esquecer. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Vou repetir isso, súmula vinculante 45, como que está bem disposto aí. Essa súmula é muito importante. Todas as súmulas vinculantes é interessante que vocês leiam. Eu considero essa uma das mais importantes, porque vai mexer na regra de competência. Quando a competência é estabelecida
aquela pessoa tem foro, prerrogativa de função, que é estabelecido exclusivamente numa Constituição estadual, a competência do júri irá prevalecer. Vamos dar um exemplo. Tem constituições que colocam como prerrogativa para prefeito e vereadores no Tribunal de Justiça. Aí, se for um crime doloso contra a vida, a competência do júri vai prevalecer. E o que a gente vai tirar disso daí? Ela não prevalece se for estabelecida na própria Constituição Federal. Por exemplo, deputados, o governador, por exemplo, o governador ele tem que ser julgado pelo STJ. Se ele comete um crime contra a vida, ele não vai a júri. Um crime doloso contra a vida, ele não vai a júri. Ele vai ser julgado pelo STJ. Então, vou repetir aqui a súmula. Quando essa prerrogativa é estabelecida apenas na Constituição estadual, não vai prevalecer o foro do júri que vai prevalecer. Agora, ele não prevalece quando é disposto na Constituição Federal. E aí a gente ainda tem que ter mais um cuidado. Quando duas pessoas cometem o crime e uma não tem a prerrogativa de função, se aquela que tem a prerrogativa de função vai para o júri em razão da previsão constitucional, a que não tem a prerrogativa, ela é julgada pelo júri, ela tem direito de ser julgada pelo júri. Então, eu vou repetir aqui para massificar. É bom assistir o vídeo depois novamente para pegar essas regrinhas aí que eu acabei de passar. Prerrogativa estabelecida na Constituição Federal. Ele vai para onde tem a prerrogativa, se é no STF, se é no STJ. Por exemplo, deputados federais, senadores, STF, governador, STJ. Agora, vereador e prefeito, ele não tem uma competência estabelecida na Constituição Federal. Para onde que ele vai? Vai ser para o júri. Vai ser para o júri. Mudando agora de dica. Agora fala-se do juiz natural. É a súmula 521 do STF. Aqui a gente ainda está falando de competência. A criação de vara especializada. A redistribuição de processo com decisões do juízo originariamente competente. E o que ocorre? Ocorre a ausência de afronta ao princípio do juiz natural. Quando é criada uma nova vara e o processo sai de uma vara para outra, não há afronta, vou resumir, não há afronta ao juiz natural. Isso é disposto na súmula 521. 521. Está tanto na 521 do STF como na 421 do STJ, que diz o seguinte: a redistribuição do feito decorrente de criação de nova vara com idêntica competência, com finalidade de igualar os acervos dos juízos e dentro da estrita norma legal, não viola o princípio do juiz natural. Foi criada uma nova vara para que fosse distribuído os acervos, um tem mais do que o outro. Quando sai de uma vara para outra, não vai afrontar o princípio do juiz natural. Dica 6. Dica 6, correto? Eu já passei agora a dica 5. A dica 6, a gente vai falar da competência. A gente ainda está dentro de competência. Vamos falar da competência nos crimes permanentes e nos crimes continuados. Isso aqui está no artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Crime continuado ou crime permanente, a competência é determinada pela prevenção. Pela prevenção. Essa é a regra, pela prevenção. O que lá é o crime permanente? A doutrina fala sempre que é aquele que a consumação se prolonga no decorrer do tempo. A gente adota isso porque é o que a maioria fala. Mas o que se prolonga não é a consumação. São os atos de execução, eles são prolongados. Como, por exemplo, lá um sequestro. Enquanto ele está sendo sequestrado, aquele crime ele está se consumando, entre aspas. Então, ele pode estar sequestrado em Brasília, se foi tirado de Brasília, foi colocado no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi colocado lá no Nordeste. Qualquer juiz desse que pega primeiro, ele é o prevento. Vou resumir assim a história. Então, crime continuado
e crime permanente, a regra é a prevenção. Agora, eu vou falar que não vai contar como dica. Isso aqui não vai contar como dica, é só para ajudar mesmo. A competência do domicílio do réu. Só tem duas hipóteses, que vai ser do domicílio do réu. Já vou falar o seguinte, caiu na prova, competência pelo domicílio do autor, está errado. Não existe competência pelo domicílio do autor. Isso aqui não é relação de consumo, não é Código de Defesa do Consumidor. No processo penal não tem pelo domicílio do autor, não tem, enfatiza, não tem. São duas hipóteses que vai ser por domicílio do réu. Na ação penal privada, ele pode escolher entre o local do domicílio do réu ou o local da infração. Ou pode ser também quando você desconhece o local da infração. São essas duas hipóteses. Relembra, não há a regra de competência pelo domicílio do autor. Anota isso daí, que você já descarta. Isso aí não foi dica, isso aí foi brinde. Vamos continuar. Eu já tenho quanto tempo? Dá para saber. Hoje o vídeo vai ser mais tranquilo, que a gente vai direto aos pontos. Agora, conexão e continência. A conexão e a continência, isso aqui é o artigo 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e de julgamento. Houve conexão e houve continência, processos são unidos, né? O processo vão ser reunidos e vai ter o mesmo julgamento. Aí o que vem o problema? O salvo. No concurso entre jurisdição comum e militar, teve crime comum. O concurso com crime militar não vai ter unidade de processo e julgamento, vai ser separado. Justiça comum e o crime militar julgado pela justiça militar. Essa é a primeira exceção. Aí a segunda exceção, no concurso entre a jurisdição comum e juízos menores. Mesma coisa, justiça comum e justiça de menor. Vai ser julgado de forma separada. Então, são essas duas regras da continência e da conexão. É bom vocês estudarem também o que é continência e o que é conexão, quais são as hipóteses de cada um. Mas esse não é o objetivo aqui do vídeo de hoje. A gente pode fazer depois, se for a pedido de vocês, para explicar isso daí. Hoje é rápido, direto aos pontos. Agora a gente vamos atropelar aí, acabou competência. Por hora acabou competência. Aí eu vou falar de uma regra que está sempre caindo também, umas questões estão sempre caindo na prova da OAB, que é da seguinte forma. Quem pode prestar na qualidade de testemunha? Grifa isso daí, faz um círculo em volta da palavra testemunha. Não é na qualidade de indiciado. Na qualidade de testemunhas, quem pode apresentar o depoimento por escrito e quem pode por hora, com hora certa determinada com o juiz, combinada com o juiz. Quem vai poder por escrito? Isso aí está lá no artigo 221. Por escrito, olha só o presidente, vice-presidente da República, presidente do Senado, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e do Supremo Tribunal Federal. Olha só, não é do Congresso, é presidente do Senado e da Câmara. Eu não falei do Congresso, apesar que do Congresso é o do Senado, mas se a prova bota isso, te torna a questão errada. Vamos lá, presidente da República, vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do STF. Esses poderão, na qualidade de testemunhas, apresentar o depoimento por escrito. Só esse. Aí se faz um fichamento, faz uma tabela para botar bem separado, porque eles, incluindo qualquer outra autoridade aqui nesse meio por escrito, já torna a questão errada. Beleza? Na qualidade de testemunha. Estou enfatizando. Não errem isso, pelo amor de Deus. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Todos vocês são muito bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando dessa sistemática de dicas. Eu acho que vai ser mais eficaz do que a aula. Apesar que a aula eu achei que está bem mais aprofundado, vai elucidar muito mais o estudo de vocês. Mas a dica para cumprir o objetivo de vocês. O objetivo de vocês de início é passar na OAB. E agora a 10ª dica. Aquele que pode... O depoimento vai ser com o dia e hora marcada com o juiz.
com local previamente ajustado. É a dica 10. Artigo 221. O presidente, o vice-presidente da República, os senadores, deputados federais, agora, ó, ministro de estados, que eu já estou apresentando outro, ó, ministro de estados, governadores não tinha na regra anterior também, de estados e território, os secretários de estados, prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, os deputados das Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal, bem como do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustado entre eles e o juiz. Veja que aqui o número de autoridades é gigantesco, então é bom que vocês anotem todas essas autoridades. É artigo 221 do CPP. Essa regra é cobrada toda hora, não só em prova de OAB, mas é muito cobrada. São as duas. E o que eles fazem? Eles começam a inverter as autoridades. Eles vão jogar uma autoridade que pode ser com o dia e hora marcado, que ele pode apresentar por escrito. Se você decorar a primeira regra, assimilar a primeira regra, você já coloca a segunda por exclusão. Então eu vou repetir aqui para a gente encerrar o vídeo a primeira regra. Quem pode por escrito? Presidente. Olha só, eu já falei umas 3 ou 4 vezes isso. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e do STF. É só colocar assim, são só os tops, só os cargos tops. E essas 5 autoridades. Então, beleza, pessoal? Eu espero assim, que vocês tenham gostado dessa sistemática, mas a gente pode interagir, voltar também o sistema de aulas, mas assim, na minha opinião, eu considero mais eficaz para vocês coletarem questões nas provas aí, na próxima prova da OAB, já no próximo exame. Beleza, pessoal? Dá uma boa noite. O vídeo vai ser colocado no YouTube. Aí, quem quiser, assista de novo, curta lá. Se possível, se inscreva no canal. Vai ser muito útil para vocês, porque lá só tem vídeo top, só tem vídeo do delegado Zuc, do Montes, do delegado Montes do Rio de Janeiro. E já tem vídeo para a OAB de ação penal e de inquérito policial. Beleza, pessoal? Uma boa noite. Minha amiga Paula está presente. Olha só, esse vídeo está muito chique, porque essa minha amiga da Emerge. Tem aluno da magistratura aqui assistindo ao vídeo. Oi, minha amiga querida, tudo bem? Bom, é um prazer tá recebendo vocês aí. Beleza? Então eu vou me despedindo, já foram as 10 dicas. Beleza? Uma boa noite, pessoal. Espero que tenham gostado.